Oiê, meu nome é Lara e eu criei a primeira comunidade de portal de cultura anti-vaping do Brasil, a Puff. E esse é o nosso podcast, um espaço para a gente conversar sobre várias coisas além de parar de fumar. Sobre relacionamento, cultura, comportamento e várias coisas que eu, Lara, antes já amava pirar meu cabeção. E hoje eu trouxe ninguém mais, ninguém menos que a minha mãe! Gente, o nome dela é Raquel e ela é minha mãe, por mais que pareça minha irmã. Inclusive, ela ama quando vocês comentam isso. Comentem muito. É sua irmã, certeza. É minha mãe. E minha sócia também na Puff. Isso, minha sócia querida, minha filha amada. Tô muito feliz de estar aqui. Tá sentindo como? Tô me sentindo uma pessoa que era pra estar ali vendo a gravação e tá aqui agora. Tô muito feliz. Que tudo, perfeição. Gente, hoje eu queria trazer uma pauta muito legal que muitas amigas minhas sempre já falavam pra gente soltar na Puff, porque elas sabiam dessa história. E eu até comentei uma vez na Puff e a galera pediu pra... Meu Deus, fala sobre isso, fala de maneira mais detalhada tudo que aconteceu. Então a gente vai puxar esse podcast hoje começando, falando de como a minha mãe descobriu que eu fumava. E foi muito interessante porque eu tinha 16 anos, então ainda tava na idade que muitos de vocês usavam vape ou estão nesse processo de usar. Tem muitos de vocês de 16, 17 que ainda estão usando pod. E minha mãe descobriu bem nessa fase. E eu vou primeiro dar o POV para ela, para pedir para ela explicar, e depois eu vou dando um adendo. O primeiro grande detalhe é que a gente sempre foi muito próxima, né? Sim. E óbvio que a mãe não sabe de tudo, né? Que o pai não sabe de tudo, mas a proximidade que a gente tinha me fazia acreditar que a maioria das coisas, né, tava ali tudo ok, sob controle pra direcionar, educar e tal. E aí... A mãe me teve... Essa é uma adenda. A mãe me teve com 17 anos, né, mãe? Isso. A Lara com 17 anos, então existe uma proximidade ali, né? Demais. Mas a maternidade, o educar e tal, sempre foi uma questão, né? Mas... E até um certo limite ali, né? Uma coisa mais de limites e tal, mas que leve. E eu imaginava que tava abalando, né? E que não tinha nem, tipo, um esconderijo ali. E tinha, né? Tinha esse grande segredo ali e tal. E aí eu tava na casa da minha mãe. E aí eu ia ter uma reunião online. E falei, mãe, vou ter uma reunião online, não vai dar tempo eu ir pra casa fazer, eu vou fazer aqui. E aí, a Lara veio e ela deixou aqui a necessaire com a maquiagem dela. Então, mãe, depois me dá, vou dar aqui um tapa no visual. É bom que eu não preciso ir pra casa agora, a gente fica conversando até a hora da reunião. O contexto é que eu tinha esquecido minha necessaire de maquiagem na casa da minha avó. Foi. E, tipo assim, eu não sabia que ela ia ser aberta, eu não sabia que eu só tinha esquecido minha maquiagem na casa da minha avó, sendo que a grande questão é que eu escondi os meus vapes na minha necessaire de maquiagem, porque na minha cabeça era muito similar, tipo um gloss, um batom, entendeu? Porque na época, eu vou até deixar uma foto aqui, qual era, mas era um... Esse aqui, bota bem aqui onde eu tô dizendo. Eu acho que era um Lost Mary, eu não sei se era... Eu não lembro a marca, gente, mas eu sei que era de melancia, ele tinha, tipo, um biquinho, assim, preto, e eu deixei guardado na caixa mesmo, dentro lá enfim, da necessaire de maquiagem. E aí... E eu não tava na casa da minha avó. Não tava, eu continuei conversando com minha mãe, fofoca vai, fofoca vem, abri esse negócio, porque eu queria só um corretivo, um blush e um gloss, bastava isso pra minha reunião. E aí quando eu abri, conversando com minha mãe, aí fui procurar aqui uma coisa, eu peguei assim, e o meu cérebro, assim, ele automaticamente levou pra um gloss, mas em 5 segundos conversando com a minha mãe, eu joguei aquilo de volta e pensei, cara, um vape. A vovó perguntou na hora? Não, continuou conversando, não dava pra ver. Eu pensava que ela tinha perguntado. Não, zero. Se eu botasse de volta, inclusive eu coloquei de volta, ela não perguntou. Ah, tá. E aí meu cérebro, cara, um cigarro eletrônico. Aí fiquei com aquilo na cabeça, continuei conversando com a minha mãe, e aquela vibe de conversar com minha mãe e aquele assunto no meu cérebro ali. E eu segui o baile. Só que depois que eu internalizei, que eu abri, que aí parei a conversa com minha mãe, voltei ali, olhei, vi que era. Eu cheguei pra minha mãe e falei, mãe, naquela hora que eu disse, nossa, um gloss, eu coloquei de volta, eu tô achando que ali é um cigarro eletrônico. Ela, não deve ser da Lara. Ela deve ter guardado, vó, né? Vó sendo vó. Eu, aham. E aí, tá, besteira, continuei o baile, segui o baile, fiz a reunião, e quando chegou em casa, eu acho que eu não falei no mesmo dia. Falou não? Não, eu preferi. É que tem coisa que é, principalmente quando é mais séria, que é melhor que você não, né? Uhum. É algo que eu fiz empiricamente, assim, de
Lógico, quando é coisa absurda, a gente vai discutir ali na hora. Mas coisas que eu precisava ser inteligente para abordar, eu sempre ou deixei pro dia seguinte ou deixei para quando eu tivesse um pouco menos emoção. E eu me lembro que eu tinha a consciência de deixar isso para um outro momento, mais leve, que a gente tivesse ali. E eu nem sabia que momento seria esse. Como é que eu ia colocar? Ah, a gata tá fumando, né? Sabe? Tipo assim, onde é que eu ia jogar esse assunto de uma forma leve e que não te fizesse se distanciar de mim? É muito delicada. E esse sempre foi uma questão pra mim. Assim, os assuntos que viessem, que fossem... Pra mim é seríssimo, né? Porque envolve sua saúde e tal. Os assuntos que viessem mais delicados, como que eu ia abordar sem que você dissesse, tá, vou continuar e não vou mais contar pra ela, né? Porque tem muito disso. E eu tenho até hoje essa vontade de que os assuntos venham. Sejam eles de relacionamento, sejam eles de vício, ou de álcool, ou de qualquer coisa. É muito doido, porque já puxando esse assunto, antes da gente entrar um pouco dentro, tipo assim, dele mesmo, mas muitas amigas minhas, tipo assim, viveram realidade de zero proximidade com a mãe, tanto no sentido, tipo, de drogas, no sentido sexual, sentido de tudo, até mesmo de contar sobre carreira, que meio que acabou, que entrou em um limbo de minha mãe nunca vai entender isso, eu também não vou perder meu tempo explicando, então não tem muito sentido eu dividir aqui da minha vida com a minha mãe. Isso a gente viveu muito isso, de ter amigas tuas que não tinham essa proximidade. Ah, sim, demais. E como a minha mãe também é muito nova, e acho que, na verdade, isso da idade é um detalhe, porque tem muitas mães que são mais velhas que você e que têm uma relação super como a gente teve com outras amigas minhas. 1000%. Eu nem coloco como uma questão da minha educação o fato de eu ter sido uma mãe jovem. Aliás, eu acho que a juventude é algo da sua cabeça. Isso. Entendeu? Então, ser jovem na educação não quer dizer que eu sou a brother da Lara. Até porque você sabe muito bem que não é isso, não é assim nossa relação. Inclusive, a gente estava vendo agora, antes de começar o podcast, um daqueles momentos que... Gente, eu tenho muito isso com a mamãe. Sabe quando a gente tá aqui, aí vai minha amiga contando alguma coisa, aí eu pego e falo X, aí ela... Meu nome não é Greta. Sabe? Tipo assim, ela passa de melhor amiga, de irmã, pra, tipo, mãe carrasca. Em 2 segundos, eu, puta que pariu. Lembrei que é minha mãe. Só esse pequeno detalhe. Lógico, porque, né? A gente tem que saber que, assim, a gente se considera muito amiga, mas ser muito amiga foi uma construção nossa dentro da maternidade, né? Então, assim, sou mãe, né? Amiga, você tem amigas, né? E é muito gostoso ter amiga, como eu também tenho amiga. A maternidade, você é amiga e tem que ter a relação de amizade, pelo menos é assim que eu vejo, mas você é mãe. Então, tem o respeito e, às vezes, só no olhar, a Lara já sabe que eu não gostei, isso é verdade. Demais. Desde a infância, né? Mas, assim, voltando... o dia que tu descobriu, né? Que a gente não terminou. Eu tava falando que várias amigas... tinham esse suporte também lá em casa, por exemplo. Tipo, a gente se reunia, todas minhas amigas e minha mãe, a gente conversava sobre várias coisas, né? Acho que na 5ª série a gente fazia muito isso, 6ª. Eu lembro de 10 anos eu serem assuntos bem loucos e complexos que elas queriam ouvir e que não tinha. E eu nunca vou esquecer um dia, porque a gente tá puxando vários ganchos, mas vai voltar. Nós sempre voltamos. Eu lembro de um dia que eu tava preparando um lanche delas. Elas estavam lá em casa, eram 4 meninas do colégio da Lara que tinham ido depois do colégio lá para casa, 10 anos. E eu lembro como se fosse hoje, não vou nem entrar nesse assunto agora, depois a gente aborda, mas vou dizer a situação. Foi a Lara, na cozinha, enquanto eu preparava esse lanche, chegou e falou assim, mãe, tu podia vir aqui? Aí eu, pensei que era uma coisa assim absurda. Aí me chamou assim na sala e falou assim, é que eu acho que o assunto que tá rolando lá é legal que tu esteja. Eu achei isso assim, o máximo, porque ao invés dela querer que as meninas falassem baixo sobre os assuntos que estavam rolando, ela percebeu que ali elas não estavam conseguindo sozinha trabalhar aquilo e me chamou. Eu me lembro que eu fiquei tão realizada, tão feliz e tão... Meu Deus, eu de alguma forma consegui. Aí eu me lembro que eu cheguei lá, o assunto estava rolando, era sobre menino, até um assunto... Sexo, assim, elas com 10 aninhos ouviram alguma coisa disso e rolou esse assunto, menstruação, várias coisas assim ao mesmo tempo. Eu não lembro disso, mas que legal. E droga também, que era na época que a Minnie House tinha morrido, e pode até ver se era com 10 anos, né? Porque esse é o dado importante, que ela tinha acabado de morrer, a gente pode ver o ano e ver a idade. Porque às vezes eu digo 10 e não era 10, né? Talvez eu era mais velha também, tipo... Eu me lembro de rostinhos de 10 anos, mas pode ser que não seja.
E aí eu lembro que eu usei esse exemplo, ó, e aí era numa revista que tinha lá em casa, na capa, ela tinha, olha isso, uma revista, né? O que tinha na revista? Na revista era ela. A Imune House. Que tinha falecido. E a gente tava conversando sobre isso. Sobre droga, e eu usei esse exemplo. Aí cheguei lá e disse, ó, gente, vamos, vocês estão falando aqui e tal, essa mulher aqui, ela, né, ela era uma pessoa de família, no sentido, tinha uma família organizada, uma pessoa com a família estruturada, sua mãe, seu pai, nananã. Ela conheceu alguém que acabou apresentando a droga, e ela, de uma menina maravilhosa, cantora, inclusive começou cantando na igreja e tudo mais, ela se envolveu tanto com essa droga que tá aqui, o final dela, e ela não conseguiu. Eu lembro que eu até inventei, eu disse assim, ela começou a vender as coisas de casa. A Imune House começou a vender as coisas de casa. A Imune House vendendo as coisas de casa. Pra poder comprar droga. E a mãe dela começou a ficar muito triste. O pai também, ninguém conseguia mais ter controle. E ela acabou morrendo em decorrência desse abuso da droga e tal. Então, assim, eu lembro que eu falei assim, gente, outra coisa, vai sempre aparecer alguém pra oferecer, porque essa pessoa que tá oferecendo tá achando que é legal. Porque a sensação que essa pessoa que tá oferecendo teve foi uma sensação boa. Então, ela, às vezes, não tem a intenção de te matar. Mas ela tá te matando quando ela oferece sem saber. Porque, na verdade, ela tá tendo uma sensação boa. Principalmente quando você é jovem. E é barato, é massa, é gostoso. A sensação da droga imediata, ela não é uma sensação ruim, porque senão ninguém usava. É uma sensação boa. E é aí que mora o perigo. E aí eu falei isso, assim, que não é pra usar nunca. Porque é bom naquela sensação que dava ali naquele momento. E você tem a falsa ilusão, só que você tá acabando sua vida, da sua família e de todo mundo. E eu lembro que eu dei essa palestra ali pra essas meninas e foi tão legal, né? Demais. Eu ia complementar falando que, cara, mas é exatamente sobre isso. Tipo, quem te oferecer a droga vai te oferecer endeusando ela, não porque ele quer te matar, mas porque ele quer que você tenha a mesma felicidade ou o mesmo barato que ele teve. Você ter essa maturidade de explicar isso para, tipo, pré-adolescentes, assim, é de uma preciosidade, porque é muito do que a gente já fala na Puff hoje pra galera, de tipo, ninguém vai te dizer que fumar é ruim, porque a sensação do fumar é boa. Uhum. Tipo, eu estaria sendo hipócrita se eu chegasse aqui e falasse, gente, vamos parar de fumar todo mundo, porque não tá com nada, é ruim. Beleza que não tá com nada, beleza que é brega, mas a sensação do tragar, eu lembro, era boa. Você lembra quando você fumava também, que a mãe usou cigarro branco, na verdade nunca usou vape, mas a gente estava conversando sobre isso, como em um momento você tem que entender que é bom, mas que aquilo te faz mal, entendeu? O que é bom é apenas a sensação. E sim, e o detalhe, principalmente para o jovem, né, que eu fui quando fumei cigarro normal a primeira vez, as pessoas, ou a pessoa que está te oferecendo, que está com você ali, e é muito legal nos relatos da comunidade, agora falando aqui da Puff em si, nos relatos é sempre, cara, tava conseguindo, aí encontrei meu amigo, e ele fuma. Ah, encontrei minha amiga e ela fuma. E assim, continua sendo amigo, tá? A pessoa não deixou de ser amigo, ou porque fumava e te ofereceu, ou porque foi quem introduziu você nisso. Mas o que eu quero falar é que o papel da mãe, aí que se a gente conseguir levar esse vídeo para mais mães, mais pais, eu acho que, sério, eu consigo dar um depoimento legal de o papel do adulto nessa relação, ou do educador nessa relação, não é de ficar martelando isso, que é ruim, que é... Não, faz mal sim, tem que bater sim que é mal. Mas assim, alguém cool e da mesma geração tá falando de uma forma positiva daquilo. E aí o jovem vai ouvir quem? Entende? Sim. Minha mãe, super careta, que não quer nem que eu fale. E o adolescente, a gente tem que entender isso, tipo, pais e irmãos mais velhos e nós mesmos. A gente tem que entender que o jovem, ele tem o espírito transgressor, e isso é natural, muito natural. Então, o adolescente, ele quer falar com linguagem própria, ele quer falar com gírias que os pais não entendem, ele quer estar dentro de redes sociais em que os pais não estão. E eu acho isso, na verdade, belo, um pouco da adolescência, porque você precisa de uma individualização, você está no processo de transgredir mesmo. Por isso que eu também falo que, na minha percepção, o álcool, ele é uma coisa canônica na vida do jovem, porque ele está ali testando o álcool. Então, é normal a gente ter esse momento também de descobrimento do álcool e até mesmo do descobrimento da droga ali. Então, é normal que você tenha esse espírito do jovem querendo transgredir e ir atrás de substâncias. Mas o papel do educador está justamente nesse meio tempo. Né? Porque, complementando, às vezes não é nem só pela transgressão. No caso da Lara, 1000% ela foi instruída de que aquilo fazia mal.
como todos, talvez, que estão aqui assistindo a gente tiveram de alguma forma, do pai, ou do tio, ou da mãe. São muitos fatores que fazem a gente decidir usar também. E eu vou falar um pouco de você como filha, né, agora. Assim, existe uma consciência da Lara muito grande na vida, e essa história do cigarro em si, na verdade, do cigarro eletrônico em si, eu associo muito a essa independência que ela sempre quis ter. E quando você é jovem e ainda está na casa dos pais, talvez ali ela encontrou um momento de dizer, fiz por mim, fumei porque quis, independência, né? E eu acho que foi também um momento, assim, pra mim, que eu até falei no primeiro podcast, em que eu internalizei uma estética que eu achava legal. Então, tipo, eu consumia muito cinema, eu sempre consumi muito cinema. Muito. Vi ali o Al Pacino fumando, todos os atores do Tarantino, a Michelle Pfeiffer, tipo, todo mundo eu achava lindo. E achava sexy, eu achava atraente aquilo, e que louco, né? Isso. Que é o que eles querem, que a indústria do cigarro quer mesmo, Sim, né? E é o que eu tava falando. Inclusive, voltando à vibe do cigarro. E eu comecei, na verdade, a achar cool e sexy e, tipo, appealing, assim, o cigarro branco, na verdade. Então, eu acho que quando eu comecei a usar o cigarro normal, né, que eu tinha uns 14, 15 anos, Cara, eu acho que foi tipo assim, cara, eu peguei uma estética, eu gostei dessa estética e eu vou materializar ela, entendeu? Isso, então rola um pouco disso, dessa independência que tá falando. A estética também, porque tu sempre foi essa coisa de, se esse cigarro traz essa estética, então, é minha. Eu acho que o jovem tem jovem tem sido performado. Tu usou cigarro na faculdade, né? O meu foi bizarro, ninguém me apresentou, ninguém me ofereceu. Eu simplesmente, na faculdade, vou aprender a fumar. Comprei uma unidade de um cigarro chamado Sampoerna, e eu disse, eu vou aprender, eu vou fumar. E eu lembro que a sociedade te apresentou, né? Eu tinha um óculos de acetato preto, cabelo preto, óculos de acetato preto, fumando, me sentia cool, né? Cult. Demais, assim. E eu lembro que eu aprendi a tragar só. E eu escrevia poesia quando fumava, porque me dava um barato, o cigarro normal. Imagina, eu tragava e ficava, aí escrevia poesias. Aí, mãe escrevia uma poesia. E aquilo eu me achava, tipo assim, a pessoa mais cool do planeta Terra fumando. Mal sabia que tava cagando o pau no pulmão, entendeu? Ficando... E é muito isso, né? E aí o paradoxo enorme, porque eu sempre eduquei a Lara pra saúde, pro bem-estar, pra comer bem. É importante falar que eu não presenciei, tipo, a mamãe fumando, tá? Porque então, senão vão pensar que eu fumei porque eu te vi fumar. Não, é mesmo, é bom contextualizar. Eu queria contextualizar falando que a mamãe usou quando ela era jovem, usou na faculdade, fez esse experimento testando, por isso que a gente acha engraçado. E assim, eu nunca andei com carteira de cigarro na bolsa, sabe? Nunca. Era sempre uma besteira de festa, tô bebendo, beber um álcool. Tanto que eu só soube que a mamãe, tipo, usava de vez em quando cigarro branco, tipo, muito depois. Então, a minha experiência com cigarro, ela também foi muito individual. Eu nunca vi ninguém da minha família usando cigarro. É verdade. Eu nunca tive nenhum tipo de estímulo dentro da minha família de quem fumava. Ninguém fumava, né? Ninguém fumava. Na tua cara. E o meu estímulo de cigarro foi muito de cinema e também de, obviamente, meus amigos, meu ciclo, né, óbvio, que acaba sendo influenciada e querendo experimentar muito, né? Na verdade, não foi só a sociedade que me influenciou, mas eu também fui ao encontro disso, de cigarro, maconha, etc. Mas o que eu ia falar é que, voltando para quando tu descobriu que eu fumava, rolou também esse momento de, tipo, entendimento, quando ela conversou comigo, né? Que a gente vai falar da conversa agora. Esse gancho inteiro porque eu tava falando... É muito interessante esse grande parênteses. Esse grande parênteses, porque a gente combinou de conversar como essa nossa relação para poder chegar nessa conversa. Então, assim, descobri, a gente contou, né, que foi na necessaire, e aí esperei, eu não me lembro se foi à noite ou se foi no dia seguinte. Sim. Eu acho que foi no dia seguinte, porque eu tava muito de boa. Talvez nem tenha sido em outro contexto. Sim. Realmente foi distante do dia. E até a minha mãe perguntou, já falou com ela? Eu falei, não, mãe, ainda não, melhor momento e tal. Até que um belo dia, eu cheguei de uma forma super despretensiosa e perguntei, filha, tu tá fumando cigarro eletrônico? Eu lembro exatamente, assim, o meio que susto e
E tu ficou... Conta aí como é que tu ficou. Não, eu fiquei assustada, fiquei, tipo, na minha cabeça, aquilo passando 2 segundos, minha vida inteira. E eu, tipo, como um dia que ela descobriu, um dia que ela viu e tal. E aí, automaticamente, a primeira coisa que eu pensei pra falar, que eu ia dizer era que era da Nicole, que é uma das minhas melhores amigas. Mas eu ia falar, tipo assim, mãe, é da Nicole. Mas aí, por 2 segundos, eu já idealizei, eu já realizei. Eu, não, cara, eu vou logo assumir que é meu, entendeu? E eu tô aqui na chuva pra me molhar, então eu falei, mãe, eu uso de vez em quando, eu só usei uma vez, e aí acabou ficando na minha bolsa. Claro que eu diminui muito, mas vocês calculam. Eu comecei a fumar, eu tinha uns 14 anos, cigarro branco e tal. E aí o tempo foi passando e eu já contei isso no primeiro episódio, qual que vocês voltam pra ver. Mas enfim, vocês calculam que eu comecei a fumar, eu tinha 14 anos, né? Comecei com cigarro branco. E aí, pra ele estar guardado na minha necessaire de maquiagem, eu já tenho que estar bem mais confortável com essa situação, entende? Então, tipo, eu não tô nem mais guardando na minha gaveta. E nesse cenário, eu tô guardando na minha necessaire. Então, eu já tô confortável, já tô ali, meio que já faz parte da minha rotina, pelo menos. Então, eu meio que, cara, minha mãe, ela vai ter meio que aceitar isso de alguma maneira, eu vou aqui conversando. E aí, foi uma conversa muito mais tranquila do que eu pensei que seria. Muito mais. Sendo que eu não parei naquele momento, óbvio, e eu continuei fumando ainda por um bom tempo. É tanto que a minha mãe descobriu quando eu tinha 16, e eu só fui parar com 23 anos. 23? Isso, alguns mesezinhos para fazer 24. Então, foram aí uns 4 anos ainda eu usando e você sabendo. Eu sabendo. E assim, achando na gaveta, encontrando, né? Sabendo. De vez em quando ela achava uns... Não procurava, mas sim, olhava, via e tal, né? Mas a gente... assim, tem livre acesso às coisas uma da outra. Uma né? coisa muito importante, eu nunca fumei na tua frente. Nunca. Nunca. E eu nunca quis isso, na verdade, eu nunca faria isso. Tipo, nunca fumou, eu lembro que isso pra mim era um ponto assim inegociável. Eu já, mesmo minha mãe sabendo que eu fumava, eu não, tipo, pra mim isso configura uma libertinagem, sabe? Eu não... E nunca fumou na minha frente, sempre respeitou isso. E eu nunca gostei de te ver fumar. Eu nunca te vi fumar, na verdade. Não, nunca me viu. Nunca me viu fumar, nem eu nunca te vi fumar. Mas, a partir do momento que a Lara me disse que era dela e que fumava e tal, eu quero voltar para tudo que a gente está conversando sobre essa nossa relação, né? Que é muito importante que quando os pais sabem, descobrem ou sabem ou querem saber... não há ali, não é para ter uma briga, entende? Primeiro, adianta? Não adianta. Gente, isso pra tudo. Até, eu sei que é muito ridículo essa comparação que eu vou fazer aqui agora, mas, tipo assim, o tanto de amigas minhas que, tipo assim, quando começava a falar de sexo com a mãe, elas brigavam. Ou, tipo assim, amigas que a mãe achava camisinha nas coisas... E, na verdade, nunca uma amiga próxima não, mas, tipo, um colega, assim, que eu soube que, tipo, a mãe encontrava camisinha nas coisas e, tipo, uma briga absurda, tipo... Meu Deus. Gente, era... Brigar porque encontrou uma coisa que a pessoa tá se cuidando, né? É um negócio até louco, né? Tipo, sabe, essa proximidade de mãe e filho, cara, é muito perigoso. Que aí é onde eu vou falar. Que ela não exista, né? Eu acho. Eu acho que aí é que a gente deve conversar muito bem aqui nesse momento. Assim, eu acho que o principal não, porque a gente vai conversar de outras coisas também, mas assim, um ponto crucial que a gente pode falar é que até ela resolver parar, ela tinha o meu apoio para conseguir parar. Ela tinha o meu apoio sabendo que ela ainda fumava, nunca teve o meu apoio de comprar um negócio desse, de ir atrás de um negócio desse, de vê-la fumando, porque isso é o contrário do que eu acredito, do que é a relação da mãe ali, da figura do seu educador, da pessoa que está com você ali do lado. Mas, ao mesmo tempo, se eu digo, pelo amor de Deus, eu ainda tá fumando, eu tô justamente fazendo com que ela fume mais e vá embora e pega o vape, daqui a pouco tá baforando na minha cara, né? O respeito que se tem que ter ali, ele é inegociável, mas a proximidade de falar assim, eu me lembro exatamente, né? Ela ia treinar, porque era uma coisa que eu sempre estimulei que ela fizesse, sempre mesmo. Aí ou pra dança. Gente, tantas sempre... vezes que eu já fui pra dança usando vape, tipo Meu assim, Deus, não quero nem saber, essa parte eu não sabia. No carro. Meu Deus do céu. Indo pra dança. Voltando da dança. Olha o absurdo, né? Um negócio que é pro corpo e você tá... Enfim, ela usava voltando da dança. Meu nome não é Greta. Aí eu imagino, ela tá lá, aí ela postava que ia treinar ou ia pra dança. Aí eu fazia um comentário lá, nos stories.
tão linda, tão saudável e usa vape. KKK. Porque todo mundo, né? Ela tá linda, tá divulgando, tá postando ali que tá saudável, porque tá indo treinar e fumava. E eu acredito que ali, de uma gracinha, de uma coisa que eu falava, eu tava querendo dizer assim, filha, vai ser 100% saúde se você conseguir se livrar. E outra coisa, quando você brinca desse jeito, às vezes você tá até atrapalhando. Pô, é mesmo, eu não vou conseguir. Mas eu tinha uma certeza na vida. Enquanto ela não quisesse conversar comigo, só que eu sempre abordava esse assunto, de vez em quando, vape e tal. Enquanto ela não quisesse 100% parar, não era eu que ia arrancar de uma gaveta, arrancar de uma necessaire, arrancar. Era ela que deveria fazer. E qual o maior apoiador? Eu, que era a única pessoa que sabia. E foi quando eu tinha 23 anos que eu resolvi parar, não por ninguém nem por mim, não por né? ninguém nem por você, mas porque eu comecei a achar feio e meu tino empreendedor e meu tino marqueteiro também me salvaram do meu vício. Isso é isso Isso mesmo. é muito forte. E conta, eu tava no meu quarto. Foi, tipo assim, eu já tava maturando muito a ideia de criar a Puff, né? E aí, Já tinha parado de fumar um tempinho, né? Tinha um mês. era isso que eu ia falar, que eu tinha parado mais ou menos fazia muito pouco tempo. Tipo assim, era coisa menos de um mês, recentíssimo. Tipo assim, eu tava maturando a ideia de parar de fumar. E aí chegou o aniversário de uma amiga minha, como eu falei, eu resolvi que aquele seria meu último dia. E, em contrapartida, eu fui tendo algumas ideias de empreender com um produto e com a comunidade dentro desse segmento. Mas não tinha ali a oportunidade de criar minha marca. E aí, minha mãe estava no quarto dela. E aí eu tava na minha cama ali de boa, era noite, não era? Não, era de dia. Era de dia. Era tipo meio-dia, ali, hora do almoço. Aí eu cheguei e aí eu falei pra ela que eu já tava com muita vontade de lançar a minha marca, porque eu sempre empreendi em outro ramo, tipo assim, empreendi por 5 anos dentro da Creator Economy com influenciadores, ensinei influenciadores por muito tempo, mas eu sempre tive vontade de ter a minha marca. Sempre foi meu sonho ter minha marca, ter caixas e caixas ao meu redor do meu produto, e não só meu produto, mas ter uma comunidade, poder fazer marketing para minha comunidade. Eu sempre quis ter uma marca. E eu sempre falei isso para todo mundo. E aí eu falei, mãe, eu abri a porta do quarto dela e eu falei, eu tenho uma ideia. E ela é muito ama e odeia. Tipo assim, você vai amar ou você vai odiar. E eu vou te falar aqui, X. Aí eu falei a ideia do produto, a ideia da marca, que já vocês vão saber tudo, óbvio. Mas eu falei, tipo, a ideia, ela falou, tipo... Eu lembro que tu ficou assim, tipo assim, tu não fuma? Não foi? Tipo assim, tu ficou, tipo... E eu falei, não, eu tô parando, eu quero parar, eu vou parar. E eu quero também usar esse contexto e o produto para me auxiliar com isso. E quando ela deu contexto, né? E eu sou uma pessoa que trabalha com branding há anos na minha vida, né? Eu tenho uma empresa de organização de negócios. E essa empresa, eu crio e desenvolvo marcas há muitos anos. E aí eu olhei para ela e falei assim, genial. E eu acho que o produto poderia ser assim, aí pronto, aí vamos brainstorm no meu quarto de o que é que poderia ser, o que é que poderia não ser, o que é que eu concordava, o que é que eu não concordava, e ela falava o que ela concordava, o que ela queria, a comunidade e tal. O nome não saiu naquele momento, mas a ideia saiu e eu disse, eu tô dentro, não foi? E olha como foi importante ela saber que eu fumava. Porque imagina se eu chego com essa ideia e eu falo do nada todo o meu contexto de cigarro eletrônico pra minha mãe. Mas, tipo assim, ela já sabia, entendeu? Então, foi muito mais palatável para ela a minha ideia do produto e da comunidade. Foi muito mais palatável... O negócio, O negócio, porque ela estava dentro da minha realidade. É por isso que é tão importante você ter um diálogo aberto com a sua filha e você, filha, ter um diálogo aberto com a sua mãe. E pai, filhos, né, também. Isso, para ela saber em que teto ela consegue com você, para vocês estarem conversando a mesma linguagem. 1000%. E não só por isso, gente, mas... Eu queria só trazer esse meu elogio também para tua educação e para como eu sou grata por você entender todos os meus universos e que eu queria que todo mundo fosse assim, no sentido de, todos os meus esportes, a minha mãe sabe como é a competição, eu sempre competi na dança por muitos anos e, eu sei que ela sabia, na época, todas as categorias, se eu ia competir em duo, estilo livre, avançado, se ia ser hip hop, experimental, nananã. Então, eu acho muito importante, e não só ela, mas meus tios e minha avó, meu avô, então toda a minha família, e eu sou muito grata por isso, é dentro dos meus universos. Então, eu saber que eu tô ali no palco dançando e que eles vão saber, sim,
que a minha categoria é depois dos duos de balé e do padedê. Eles sabem o que é padedê? Entende? Eu sei que essa linguagem ficou um pouco nichada para quem é da dança, mas isso é tão precioso quando você educa, você saber as coisas pequenas do dia a dia. Quando, tipo, a minha mãe, ela sempre soube muito tudo que eu fazia na minha carreira. Tipo, como eu falei, eu empreendi 5 anos com influenciadoras. Ela entende a linguagem, ela entendia o que eu fazia, ela sabia o que eu fazia de faculdade, entende? Então, mães que estão escutando isso, ou tipo, filhas, estimulem a mãe de vocês a entender o universo de vocês, porque isso dá mais estímulo para a conversa, para você viver. E o principal é a mãe, tá? Porque sim, é uma relação, mas a mãe é mãe. Filho não tem que ensinar a mãe, não. Porque o papel da mãe é ser mãe. Às vezes, a gente leva uma culpa para essa criatura que tá ali, que é jovem, de que ela tem que ensinar a mãe a ser mãe. Ela não tem. Por isso que esse vídeo, nesse momento aqui, é mais pra mãe ser mãe. Porque senão você inverte papéis, entende? E assim, eu defendo o seguinte, ó, vamos lá. Tem um negócio que eu adoro falar, eu amo, que é o seguinte. Quando o bebê tá na barriga, descobriu que tá grávida, aí vamos. O pai, a mãe, ou as mães, as duas mães, ou os dois pais, a família. O que é que faz? Vai lá e começa. Ai, meu Deus, o bercinho vai ser rosa, o bercinho vai ser azul, o bercinho vai ser verde. Eu vou colocar ali o negócio, aí vai ter isso, e todo mundo faz, e a família inteira feliz porque vai nascer uma criança, e chá revelação, e investe nisso, e tá. Pum, pá, pum. Nasce o bebê. Todo mundo, ai, mamou, não mamou, que fofo. Menino. Começa a crescer 2, 3, 4, 5, 6, 7 anos. O que é que a gente faz? A gente sabe. Falando a gente e os educadores, né? De uma forma geral. Porque às vezes eu falo educador, porque às vezes é uma avó, enfim. Os pais, de uma maneira geral. Quem tá ali faz o quê? Começa. Os pais sabem o filme Galinha Pintadinha, sabe cantar tudo, se envolve nos processos das princesas, dos, sei lá, do Stitch, do Sonic, o álbum da Copa. Então, todo mundo vive o universo de uma criança. Isso é lindo. A criança cresceu, começa a crescer e virar pré-adolescente, automaticamente os pais começam a dizer: essa geração tá péssima, essa geração só quer saber de tela, essa geração é horrível, olha as músicas dessa geração, que é isso que eles estão fazendo? Então, um bando de doido fazendo isso, olha o que é que esses meninos estão fazendo, o que é isso que eles estão dizendo? E aí eles começam a criar coisinhas na internet que eu acho o máximo, acho que quero aprender todas, amo. Outra coisa, eu tenho uma irmã de 2 anos e pouco. A gente tem a Maia, que a gente vai já falar, né, que aí fica essa loucura de gerações, eu amo. E assim, fechando aqui o que eu ia falar, é que, cara, em que hora um pai e uma mãe começa a não valorizar mais o que um adolescente, um pré-adolescente, um jovem e um adulto gosta? Porque só o que ele gostou lá atrás era legal, só a banda dele era cool, só a banda dele era legal, só as brincadeiras dele com os amigos eram legais. E aí, sabe o que acontece? Esse adolescente que já tá achando muito mais legal ficar com os amigos, porque né? Os amigos, com os amigos pode tudo, com a mãe sempre vai ter limite. O pai também sempre vai colocar limite. Já é 100% mais legal ficar com seus amigos. E seus pais não conhecem nem a música que você gosta. Seu pai não entende uma gíria. Seu pai não sabe o que é cante. Togag. Então, você precisa saber o que é aquilo, conversar sobre isso, estar junto, porque aproxima. Oxigênio no cérebro, não, né? E além de eu ficar 100% dentro do que realmente... Outra coisa, eu acho que o meu trabalho também me estimula muito, porque eu trabalho com moda e eu preciso estar 100%, 1000% junto, mas eu consigo conversar com a Lara sobre parar de fumar um pouco mais próxima, porque eu tô dentro da vida dela, não só das gírias, né? Porque, enfim, mas as músicas, a Sabrina, as coisas que ela gosta, e eu me policiar de vez em quando, de estar dentro do meu carro e colocar uma música que a Lara colocou num post dela de carrossel, e eu colocar assim no meu Spotify para ouvir, para eu entender aquela letra, e eu começar a traduzir aquilo, e daqui a pouco eu tô dizendo: filha, essa música não é pesadíssima para porra, não, já falando palavrão. Aí ela, demais, mas mãe, não é sobre isso, filha. Gente, isso é muito uma pauta, muito. Eu botando, tipo assim, as músicas dos meus dumps, gente, obviamente vai ter coisas extremamente profanas, porque é um funk, né? A mãe, Lara, a música falando de buceta, não sei o quê.
horrível. Mas ao mesmo tempo, eu preciso estar. Lara, apaga o dump maravilhoso. Inclusive, quando eu cheguei aqui pra gravar, tava uma música péssima, olha a Camila aqui. Ai, a mamãe. Lara, o dump maravilhoso, o carrossel lindo, você tá linda. E a música falando só baixaria, minha filha, apaga, as pessoas acham feio, vão falar mal de você, não sei o quê. Não, porque, tipo assim, pelo amor de Deus, vamos ter um limite aqui com as coisas. Só que ao mesmo tempo, tipo, cara, por quê? O que é? Que música é essa? De quem é, né? Eu sinto que a gente ressignificou também. Não, Lara, e outra coisa, cara, quem sou eu? Seguro o tchan, amarro o tchan. O que é o tchan? Entendeu? Seguro o tchan, amarro o tchan, 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 tchan. Lá na rua tem um beco do Siri. Lá. Quando escurece, a galera grita assim, ai, ui, está doendo ui. Ui, ai, está doendo pai. Isso aí é da minha época. E é um sexo explícito, entendeu? Então, assim, existem coisas que a gente critica. Óbvio que vai ter muita gente aqui da minha geração que vai dizer, eu não sei nem essa música, querida, mas eu sei. Né? Ela é de 84, a mamãe, né? É, eu sou de 84. E cara... Tu queria que eu pusesse tudo? Oxi, com o maior orgulho, minha filha. Com o maior orgulho. Eu amo minha idade, amo cada segundo que eu vivo e que vivi. E viverei. Mas que eu ia falar sobre, sei lá, só eu falo. Mas nessa hora eu queria realmente dizer que é pela distância que a gente tem da geração. Como se, cara, peraí, eu tô viva. Essa geração é a geração deles, no sentido da juventude que está criando o novo, porque quem cria o novo é a juventude. É através da juventude que existe a compra, existe o consumo, né? A gente vê o TikTok Shop, assim, o que seria isso se não fosse o jovem? O que seria, né? Então... E hoje é um dos maiores veículos de compra, né? Maiores, entendeu? Então, é 1000% o jovem é o que cria. Pode não ser... A gente até fala, mas não é ele que paga. É também ele que paga. Hoje é ele que paga. E aí, pode até não vir dele 100% aquele dinheiro, mas ele movimenta, é ele que diz, pai, tu já viu, mãe compra aqui, pai compra aqui. Sempre foi assim, sempre será. Porque o jovem hoje consegue fazer uma conta no TikTok Shop e, tipo, se esbagaçar de dinheiro, tipo, se ele quiser, por exemplo, ele vendendo as comissões, entende? É. Então, existem maneiras legais, pelo amor de Deus, né, gente, de fazer dinheiro na internet. Não, e assim, dadas as devidas proporções, o que eu acho que eu tô tentando trazer é que sempre o jovem foi uma questão, seja nos anos 70, seja nos anos 60, seja nos 50, seja nos 40, seja nos anos 20. O jovem é a figura que alguém vai estranhar, entende? Eu tava vendo uma matéria que tava falando assim, tipo... porque a geração tal é a mais preguiçosa e tudo. Aí, tipo, tava comparando anos distintos falando da geração anterior, da próxima geração. Sim. Então, tipo, a minha avó falava que a tua geração era mais encostada. A sua geração fala que a minha é mais encostada. A minha geração fala que as crianças do iPad são super encostadas. Então, tipo, a tendência é que a geração seguinte sempre fale, tipo, a geração anterior, no caso, sempre fala da próxima com um pouco de desdém. Então, tipo, isso acontece, na verdade. Então, eu acho que a gente pode se unir muito, e aí é muito legal o que a gente está conversando hoje, porque a gente consegue se unir super. Eu de 84, você de 2001. Entende? A gente se une ali. Óbvio que tem até coisas que você chega pra mim, a gente faz uma atualizada ali. Eu adoro esse papo. Quando tu diz, mãe, tu já viu tal coisa? Não vi, filho. O que é? Fulano, Beltrano, não sei o que. Tu viu que viralizou? Mãe, tu viu aquele TikTok? Até o do abacate lá, que eu ainda não tinha visto. Que tu chegou pra mim, falou, tarará, me contextualizou. E eu sou, assim, uma busca constante por essa atualização. Mas meu, assim, eu gosto disso. É importante. É isso que a gente tava falando, né? Tipo assim, de você querer conhecer as particularidades dos seus filhos. Isso, eu acho que pra fechar, né, assim, a história do vape mesmo, assim, voltando lá pra onde a gente começou. Descobrir que você tava fumando, te ajudar no processo, não te ajudar, mas continuar tendo um diálogo com você sabendo, sem ser um diálogo de briga. E saber que no final das contas, como a gente falou também, é muito da pessoa, entende? Então, eu só parei porque eu achei brega, eu só parei porque eu achei que fez sentido pra mim. Então, é confortante que os seus pais saibam, mas é importante a gente falar que você só vai parar quando você tomar essa decisão super íntima. E assim, saber que às vezes você não tem coragem, assim, é porque ela tem uma mãe que não sei o quê. Não, vocês viram que mesmo toda a abertura foi toda uma questão para eu saber, né? Então, se você tem mínima vontade de contar, dialogue com quem te ama, porque quem ama você... E com a Puff. Dialogue com a Puff, porque a gente vai até dialogue com a Puff. A gente só vai parar quando vocês pararem, tá? Mas assim, da nossa comunidade é muito gostoso ficar acompanhando. O meu esposo falou assim,
É realmente espaço pra vocês conversarem, desabafarem, né? Eu falo assim, meu Deus, eles falam muito, porque às vezes a gente tá, tipo assim, jantando, e fica aquelas notificações, eu faço questão de ver cada um, eu gosto de estar ali junto, de Lara... E a gente responde. Dialogar e responder, e conversar. conversa. De vez em quando, eu perguntei, gente, no fim de semana, que eu sei que tá daquela fissura ali, quem tá parando, eu digo, e aí, gente, como é que tá aí? Puxa, assim, sei lá, 1h da manhã, se eu tô tomando um vinho, né? Gente, como é que tá aí? Aí começa. E eu acho o máximo aquilo, mas que eu ia voltar. Se você tem pessoas que te amam pertinho, conversa. Às vezes é uma esposa, às vezes é um esposo que não sabe que você fuma, tá? A gente tem relatos. Ou amigo, namorado. Amigo, namorado que não sabe que a pessoa fuma. Então, assim, que fuma escondido. Ou então que não quer saber, ou que já ligou um verdadeiro foda-se ali, mas que você precisa saber o seguinte: quem te ama pode até não saber as melhores palavras pra te ajudar a parar de fumar, porque tá fazendo piorar o emocional daquilo e tal. Né? As razões que te fazem fumar. Porque tem as razões que te fazem continuar, óbvio. Fora o fato de ser gostoso ali na hora, tem o fato emocional disso. Mas escute aquela pessoa que te ama no sentido de eu vou te ajudar a parar. Essa pessoa vai pelo menos conversar com você. Vamos aqui estudar como e que horas você fuma mais? Pra gente tentar juntos, assim. Acho que tudo é conversa, deixar as pessoas a par do que tá acontecendo na sua vida. Pra te ajudar em tudo, né? Não só nisso, mas em tudo. Às vezes você tá sozinho. Não só no vape, você tá sozinho em outras coisas. E que quem te ama vai estar sempre do teu lado pra te ajudar. Quem não te ama, às vezes até existe um ego muito grande, né? Pessoas que pensam tanto em si que dizem assim, meu Deus, a Lara vai dizer que fumou, o que é que vão pensar de mim como mãe? Olha, né? Olha a busca incessante por você trazer pra você um problema. Ninguém vai pensar nada de você. A pessoa tá ali fumando e vai parar de fumar ou não. É uma adulta e que você direciona da mesma forma, porque senão fica sempre aquela... Que vergonha dos meus amigos, o que é que vão pensar do meu filhinho querido? Não, você não tá pensando no filho, você tá pensando mais em você. Liga um certo dane-se para o que vão pensar. Né? E tem muito isso. Tem muito isso de tipo, não fale pro seu pai. Né? Não fale pra... Tá bom, meu filho, soube, mas não fale pra fulaninho. Não fale pra sua avó. É como se fosse assim, vai ser um fracasso pra pessoa ali, um absurdo. Quando, na verdade, a gente tá precisando ouvir é a pessoa. Né? Então, assim, existem várias coisas... Eu falaria por horas aqui, né? Porque existem muitas coisas que impedem de você falar pros pais, de você falar, sei lá, pro amigo. E eu acho que uma coisa muito importante é que a Lara não precisou... Ela não precisou de outros artifícios. Ela conseguiu por ela mesma parar. E que eu acho que a Puff nasceu disso, assim. A gente tá aqui pra te ajudar a parar por uma pessoa que parou. E sem ser chato. Sem ser chato, sendo uma coisa legal. E eu acho que o principal que a gente quer na Puff, em outro momento a gente vai falar de brand, de construção de marca. A Lara vai falar muito mais e tem falado sobre isso. Mas hoje a gente queria os bastidores de... Você também consegue parar de fumar. Você também consegue parar de outros vícios. A gente consegue recomeçar o tempo que a gente quiser. E a Puff, ela é sobre... Conversa, né? Conversa, diálogo, recomeços. Você vai fraquejar, tentar 3 dias parar de fumar, no quarto você fumou, você pode zerar de novo. E eu acho que é fazer muito o que a gente já tá fazendo, no sentido de a gente nem precisa te incentivar necessariamente, tipo, diretamente a parar de fumar, mas se você tá escutando até aqui, tipo... pelo menos eu espero que você não esteja usando seu vape. Então, tipo, que a nossa conversa te deixe um pouco mais leve nesse processo. E que você consiga ter com a gente aqui na Puff diálogos de pessoas reais que erram também, que falham, que recomeçam, que veem a vida de uma forma leve. As coisas não são tão certinhas assim, mas a gente pode fugir daquilo que estraga a nossa saúde. O principal é isso, assim, eu acho que dá pra se divertir, dá pra brincar, dá pra ser feliz, dá pra rir, dá pra fazer um monte de coisa, dá pra sair sem fumar, sem usar, sem ter vícios, assim, vícios ilícitos, né, no sentido de lascar o pulmão, beber demais. Dá pra gente ser feliz saudável, dá pra gente ser feliz dialogando. E dá pra ser jovem. Legal, e dá pra ser legal. Cool, e dá pra ser jovem. Dá pra ser tudo. E quando esse produto chegar, ele vai chegar com essa cara. Jovem, feliz e de diálogo. Eu te amo. Te amo. É isso, gente. Também amo vocês.